Este programa é patrocinado por Sigmund. Sente que não se consegue focar como antes e que isso está a interferir com o seu trabalho e com a sua vida pessoal? Nota uma mudança de comportamento no seu filho que o deixou preocupado? Partilhe connosco a sua história e as suas dúvidas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. A falta de saúde mental tem um impacto enorme na nossa vida. Saber mais sobre algumas patologias pode nos ajudar a compreender melhor o que se passa connosco e a procurar ajuda atempadamente. Hoje vamos conversar sobre psicose com o João Matos, psicólogo clínico e psicoterapeuta. Olá, Dr. João. Olá, como está? Bem-vindo. Obrigado. Dr. João, o que é a psicose? Psicose é uma patologia grave que tem a ver com períodos de saída da realidade por parte da pessoa que sofre de psicose, e esta saída da realidade acontece porque a pessoa está em delírio e ou com alucinação, quer ela seja tátil, auditiva ou sensorial. E que tipos de transtorno psicótico é que existem? Existe a paranoia, a psicose paranoica, e a esquizofrenia. São essas duas. Já agora, para dizer que na paranoia existe delírio, não é? Mas para haver esquizofrenia tem que existir delírio e alucinação. É isso que distingue uma da outra. Exatamente. Sim. E qual é que tem mais prevalência na nossa população? Sim. Não se sabe ao certo qual é que tem mais prevalência, mas à partida será a paranoia, porque a esquizofrenia é diagnosticada. Ou seja, dados os sinais da esquizofrenia, os indivíduos que sofrem de esquizofrenia são diagnosticados. As pessoas de paranoia muitas vezes até estão em grupos, microgrupos, que validam a paranoia, não é? Portanto, grupos de racismo, grupos de políticos extremos e outros microgrupos que até essa paranoia então é validada, então é difícil fazer esse diagnóstico nesses casos. Exato. E há uma predisposição para as pessoas sofrerem destes transtornos ou não? Portanto, em relação à predisposição genética, por exemplo, como em todas as patologias, pode haver ou não predisposição genética. Mas, por exemplo, o que se fala muito às vezes para validar a predisposição genética é que uma mãe psicótica tem um filho psicótico. Porém, nós, pela perspectiva psicodinâmica, não conseguimos perceber como é que uma mãe psicótica não vai ter um filho psicótico, não é? Okay. Portanto, através da relação. Porque existe o que nós chamamos do clivado negativo, portanto, um composto negativo muito grande que, inevitavelmente, a mãe, que é uma espécie de lixo, vai despejar para o recipiente mais vulnerável, que neste caso vai ser o seu filho, não é? E depois outra questão que quebra um pouco esta ideia de ser genético é porque é comum uma mãe, normalmente psicótica, não é? Ter um filho psicótico e um filho, ou uma filha, não é? Não psicótica, não é? E isto tem a ver com o facto de a mãe despejar o tal lixo, o clivado negativo para um e idealizar o outro. Portanto, isto é muito típico da clivagem, porque a clivagem é o conhecer o mundo de uma forma como nós todos fazemos, não é? Com o primeiro mecanismo de defesa que existe, que é a clivagem. Conhecemos o mundo, separando o mundo bom e o mundo mau, e idealmente depois vamos unificar esses dois lados. O doente psicótico não faz isso, mantém os mundos separados e depois acaba por herança relacional, transmiti-los para os filhos. E existe algum exame específico para detectar este problema nas pessoas ou não? Não, só um exame psicológico. Portanto, um exame genético não há, só o exame psicológico é que pode detectar... se existe ou não psicose. Exatamente, sim, sim.
Vamos então às nossas perguntas dos espectadores. Começamos com a Fátima Cunha, de 34 anos, de Sesimbra. Li que uma das causas para a psicose é a perda de oxigênio no bebê durante o parto. Eu tive um parto complicado e o meu bebê demorou mais tempo a chorar do que os outros. Poderá ter algum transtorno no futuro? Devo manter-me alerta? Há quem fale dessa possibilidade, não é? E de facto, a falta de oxigênio no parto pode levar a problemas mentais por causa da afetação celular que tem no cérebro. Contudo, não se pode dizer que há uma causa e efeito para a psicose. Portanto, não há nenhuma validação científica que comprove isso. Não quer dizer que não influencie, mas não há nenhuma validação. Portanto, essa é uma situação que pode não acontecer nesta situação. Sim, sem dúvida. E quais são as principais causas conhecidas? A principal causa conhecida, na perspectiva psicodinâmica, tem a ver, e até podemos pegar no exemplo da espectadora, não é? Da falta de oxigênio, mas transpondo-a para uma perspectiva simbólica, tem a ver com aquilo que falava, que tem a ver com o seguinte, que é o facto de uma mãe com psicose vai sufocar à partida este filho, porque vai retirar-lhe o espaço. Uma das características de uma mãe psicótica ou de um homem psicótico tem a ver com o facto de não haver um limite entre eu e o outro. Pronto, eu falo aqui muito da mãe, porque a mãe tem um laço, um papel importantíssimo, não é? E o pai também, mas de outra forma. E, portanto, verificamos muito mais nesta questão da mãe de retirar oxigênio no sentido de retirar a identidade do filho ao depositar as suas questões, o seu clivado negativo no filho. Por exemplo, uma mãe que, estou-me aqui a lembrar de um caso de uma pessoa em que a mãe lhe diz tu não vales nada, portanto, esse tipo de coisas que a criança vai crescer com a confirmação, exatamente, e impossibilita o que é importante a nível da saúde mental, que é a criação egoica de um ego saudável, porque está sempre a ser ameaçado por estes ataques negativos e portanto, acaba por ficar com uma doença também. E quais são os sinais a que quem está de fora poderá estar atento também, nomeadamente os pais, nestes casos? Nas crianças, por exemplo, o facto de fazerem desenhos bizarros ou verem coisas bizarras, portanto, no YouTube, gostarem de coisas assim muito estranhas, escrita ou desenho com muito vincado, portanto, às vezes até furam o papel. Surtos psicóticos também, portanto, estou-me aqui a lembrar de um menino que eu tinha de 5 anos, que tinha um tapete azul no consultório, e o menino estava com medo de se afogar e pedia ajuda, portanto, um surto porque associava psicótico. a água, não é? Exatamente. Que a água é o símbolo de inconsciente, portanto, não há ilha, não há areia, não há ego formado, portanto, e há alucinações, há crianças que também têm alucinações. No adulto, por exemplo, tem a ver mais com um comportamento catatónico, uma postura assim rígida, um distanciamento emocional, agitação emocional, alucinações, delírios, confusão mental. Portanto, são esses sinais que indiciam a possibilidade de haver uma psicose. E qual é a diferença entre alucinações e delírios? O delírio é a nível do pensamento apenas, é uma construção de um enredo pensado que é muito bem construído, portanto, quase sem falhas, para não haver brecha para onde se entrar, portanto, é uma construção muito rigorosa. A alucinação é a percepção de que algo possa estar a acontecer, portanto, quer seja ela sensorial, sentida, quer seja ela vista, visual, ou quer seja ela auditiva ou ouvida. Há pouco falava do exemplo de uma criança de 5 anos. O diagnóstico pode ser feito assim em idades tão precoces? Sim, normalmente a psicose manifesta-se também na entrada na vida adulta, mas também se manifesta em crianças, e quanto mais grave é, mais cedo aparece, mas também mais nós podemos atuar com um maior prognóstico. Mas sim, às vezes aparece em idades precoces, quando há uma gravidade muito grande. Maior. Sim.
O Vítor Fernandes, de 27 anos, pergunta: foi-me diagnosticada a psicose e estou medicado. Os delírios estão mais controlados, mas ainda não desapareceram totalmente. Irão desaparecer? Poderei ter uma vida normal? E se fizer terapia, como é que esta me vai ajudar? Pronto, é difícil responder essa pergunta, porque realmente a psicose normalmente é algo crónico, não é? Que pode haver uma melhoria de qualidade de vida, nomeadamente tem que haver o acompanhamento de fármacos permanente. A terapia ajuda bastante porque a terapia acaba por tentar desmontar aquilo que está por trás através da análise simbólica. Ou seja, por exemplo, estou-me aqui a lembrar de um paciente que sofria de paranoia, não é? Que sentia que vários polícias estavam atrás dele, não é? Ou, por exemplo, um caso de um esquizofrénico que era como se vivesse dentro dele, em 5 andares, várias pessoas e todos opinassem sobre ele. No fundo, isto são reminiscências de algo que sentiu muito forte, invasivo, sufocante, lá está, que retirou o oxigênio, que lhes retirou o oxigênio no passado, e temos que ir tentando desmontar isso para que essas coisas não tenham tanta afetação como têm, mas realmente há uma coisa que caracteriza a psicose, é que há uma rigidez, uma cristalização destas dinâmicas que vai, pronto, que se faz o trabalho que se pode, não é? E são doenças que podem ter uma cura ou vão acompanhá-las, acompanhar sempre a pessoa até ao fim da vida? Sim, depende da altura do diagnóstico. Se for em criança é mais fácil? Sim, o prognóstico é muito mais favorável, e adulto pode acompanhá-la até o resto da vida, sendo que com a medicação e com a terapia pode atenuar bastante os sintomas que na altura estão a ter. E a psicose pode estar associada a outras doenças? Sim, pode haver momentos de depressão, pode estar relacionado com a obsessiva-compulsiva, porque há uma tentativa de estancar. É uma coisa muito característica, dada a perturbação que estas doenças têm, tentar-se estancar estas doenças através de rituais obsessivo-compulsivos. E que me lembro, essas duas são mais comuns. E da sua experiência, nota que estes diagnósticos têm vindo a aumentar, ou seja, há cada vez mais pessoas a sofrerem de psicose ou não? Ou tem havido uma evolução nesse sentido? Tem havido uma estagnação. Realmente as doenças que mais aumentaram nos últimos anos, na década passada era o borderline, muito fruto da nossa sociedade, do excesso de coisas que há na nossa sociedade e da falta de tempo que há dos pais para os filhos. Possivelmente essa é uma causa e muito o Asperger, que tem aumentado principalmente nestes últimos anos, da psicose tem estado estagnada. Vamos a mais uma questão. Desta vez, por e-mail, chega-nos a pergunta do José Mateus, 32 anos, de Coimbra. Quando uma pessoa tem uma crise, sabe o que está a fazer ou o que está a acontecer com ela? Quando está a ter um surto psicótico? Não, naquele momento a pessoa está em defesa pura, não é? Portanto, um surto psicótico é uma situação de sobrevivência, de um ataque que está a ser projetado e a pessoa está-se a defender, portanto, está em pânico, pânico avultado mesmo. E o que é que acontece com o cérebro nestas situações? Pronto, o que acontece com o cérebro é que na psicose, como em outras doenças, há a deslocação das partes ameaçadoras para fora, não é? Por causa da intolerância e da dificuldade de lidar com estas questões, que é isso que tentamos fazer em terapia, voltar para o sítio onde deve estar. E, portanto, na psicose, o que acontece é que este clivado negativo é projetado maciçamente para algo, quer seja para uma pessoa. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma criança, voltando a esta criança de 5 anos que eu acompanhei, que uma vez entrou uma mosca no consultório e tivemos que tentar acalmar a criança porque entrou em surto psicótico, porque aquela mosca era algo demoníaco, não é? Portanto, a pessoa está a projetar maciçamente
esse clivado negativo a tirá-lo de si próprio, normalmente projeta-o de forma generalizada, mas num surto há uma projeção mais focada que naquele momento está a pôr em risco a vida da pessoa e a imaginação. E como é que podemos agir numa situação dessas? Nós leigos que não, Sim, que não somos profissionais. Sim, não é fácil, não é fácil. Primeiro temos que dar algum espaço para a explosão, porque vai haver uma explosão, vai haver ali uma catarse de energia e damos algum espaço, não deixamos de estar lá para podermos dar força à pessoa que não está sozinha e tentarmos mostrar que estamos com ela, não é? Que estamos com ela a tentar ajudá-la. E há situações em que estas pessoas, durante o surto, possam ser agressivas ou não? Sim, sim, com certeza. A agressividade psicótica é uma agressividade muito complicada porque é selvagem, portanto não há filtros nenhuns. Então, às vezes, é muito difícil de conter estes ímpetos de agressividade. Eu vou-lhe dar um exemplo bastante conhecido, que tem a ver com o Miguel Bombarda, que deu o nome ao hospital. Psiquiatra, ele tinha um paciente, segundo a história se conta, em que nós fazemos isso, não é? Tentamos que essa agressividade seja deslocada para nós, para nós conhecermos essa agressividade, não é? Mas verbalizada e segundo se consta, ele estava a dizer, bem, você quer me fazer mal, não é? Você quase que dá vontade de você me matar. E o que aconteceu foi isso mesmo. Depois, como é um doente psicótico e vê no concreto, não é? Não tem capacidade simbólica, a pessoa está escondida na casa de banho e depois mata o Miguel Bombarda, Exato. o Dr. Miguel Bombarda, porque levou isso à letra, não é? E, portanto, podem ser bastante agressivos, sim, em surto, principalmente. Por WhatsApp chega-nos mais uma pergunta, desta vez de Andreia Fernandes, de 25 anos, de Sintra. Muitas vezes dou por mim a falar sozinha, criando diálogos e refletindo em voz alta sobre algumas questões que me preocupam. Terei um problema? Não diria, não é? Até acho que pode ser saudável, terapêutico, não é? Sim. Não, à partida não terá nenhum problema. E quando é que... Só para dizer que se a pessoa falar sozinha e houver algo de ameaçador, isso sim, não é? Portanto, uma coisa é a pessoa organizar-se como uma criança no brincar, que já fizemos um programa sobre o brincar, se organiza no brincar, nós organizamos-nos a falar alto ou a pensar, portanto, isso é organizador. Outra coisa é se a pessoa estiver a falar com uma voz que está a ser ameaçadora, isso sim, isso haveria um problema. Aí, nessa situação, mais vale procurar um profissional de saúde para ver se há um diagnóstico ali com um problema ou não, não é? Sem dúvida. E quando se confirma o diagnóstico, como é que é o passo seguinte? Quais são os tratamentos habituais? Como é que se processa? Portanto, aí o ideal é a pessoa ser acompanhada na terapia, portanto, e acaba por ser bastante importante estas pessoas serem acompanhadas não só pelo que já referi, de desmontarmos as questões simbólicas que estão por trás, mas também pelo sentimento de companhia. As pessoas procuram muito companhia, porque quando estão sós é quando aparecem muitas vezes estas alucinações, estes delírios, então a companhia de um terapeuta acaba por ser um contacto com a realidade que é tranquilizador, deixam de estar dentro deles, passam a estar connosco. Por outro lado, os fármacos também jogam aqui um papel importantíssimo. Acho que é a patologia em que os fármacos são mais importantes para estabilizar quimicamente o sujeito e para acrescentar também que é um pouco novo, mas a cannabis, não é, também pode ajudar bastante. Sim, tenho um paciente meu que estava a ser medicado e ele próprio procurou alterar a medicação pela cannabis medicinal e ele sentiu-se muito mais estabilizado. Portanto, pode não funcionar para toda a gente, mas começam a haver outras ofertas. É uma questão de avaliar cada caso, não é? Sim, exatamente. Vamos então à última questão, da Maria Costa, de 64 anos, de Braga. O meu filho é toxicodependente. Há pouco começou com algumas crises de paranoia e tivemos de o internar. Foi-lhe diagnosticada psicose. Como será o futuro dele, uma vez que o internamento não foi voluntário? Poderá ele voltar ao consumo de drogas e, em consequência, piorar a doença? Sim, é possível. É possível. Realmente, o internamento, infelizmente, não é uma coisa que cure, não é? E possivelmente, se
possivelmente pode reincidir nas drogas, não é? E as próprias drogas acabam por exponenciar a paranoia. Portanto, Exato. isto acaba por ser uma bola de neve e convém ele ser tratado. E neste caso, pronto, imagino que tenha sido mais pelo lado psicológico do que propriamente pelo consumo de drogas. Como é que uma pessoa que, neste caso, vamos imaginar esta situação em que a pessoa da psicose pode ser tratada, digamos assim, o voltar ao mundo real que vivia anteriormente, que transformação é que pode haver no corpo se a pessoa deixar de ser ou medicada ou fazer terapia? Pode agravar ainda mais a situação do lado psicológico da psicose? Se a pessoa deixar de consumir... Não, se deixar de tomar a medicação e fazer a terapia que estava a fazer enquanto internado. Não, convém não deixar a medicação, sim, porque a medicação pode qualquer pessoa que deixa a medicação pode descompensar, principalmente nos casos da psicose, não deve deixar a medicação. Deve continuar a medicação e depois do internamento, deve ter terapia bissemanal, por exemplo, para poder estabilizar-se, não é? Qual é o acompanhamento? Aqui estamos a falar de uma situação específica, mas nas situações em que uma pessoa com psicose é internada, como é que é depois feito o acompanhamento depois de terem alta? Portanto, tem que haver uma reavaliação de como é que a pessoa está portanto, e também perceber-se que adesão é que a pessoa quer ter à cura. Por exemplo, se a pessoa não quiser ter adesão à cura, mas estiver diagnosticada, por exemplo, com uma esquizofrenia, ela é obrigada a ser tratada. Portanto, ela é obrigada a comparecer num psiquiatra, num hospital, para poder tomar os fármacos e é obrigada a fazer alguma terapia a nível da psicologia clínica ou da psicoterapia. Agora, se for voluntário, também vamos pelo mesmo caminho, de uma forma não coerciva, para a pessoa, tentar... E até é mais fácil, se calhar, em termos de recuperação, sim. Imagino que os resultados sejam completamente diferentes. Sim, mas também tenho um caso que a pessoa é obrigada, mas a pessoa adere, entende que tem necessidade. Agora, há casos realmente que não, que são mais complicados e que aí, o prognóstico pode não ser tão bom, não é? Tem que haver uma rede familiar para tentar consciencializar a necessidade dessa ajuda. Há pouco perguntava-lhe se nos surtos eles poderiam ser agressivos. Essa agressividade também se pode voltar contra eles, ou seja, existe também o risco do suicídio nestes casos? Sim. Principalmente na esquizofrenia, porque a paranoia há mais fuga, não é? A pessoa está em fuga, está nessa missão de fuga. Na esquizofrenia, a pessoa está invadida. Portanto, e aí é uma vida de tormento, não é? Portanto, e estima-se que 10% dos esquizofrénicos morram e 50% tenham ideação suicida, que tentem mesmo o suicídio, mas que 10% concretizem esse suicídio, dada estas invasões constantes que ninguém consegue imaginar o que é que isto é, não é? De ameaça interna. Agora, uma pessoa que esteja estabilizada a nível da medicação, a nível de terapia, aí podem sentir que, embora haja algum sofrimento interno, que a vida possa decorrer minimamente com uma rotina social e mesmo de trabalho. No caso da pandemia, porque falamos muito da pandemia e das consequências que tive, no fundo, em todos nós, nestes casos específicos, houve algum impacto, ou seja, quer em termos de rotinas, quer em termos deste lado que se alimentaram, porque no fundo também se alimentaram muitos grupos negacionistas, muitas teorias de conspiração. Isto pode alimentar também estes casos e agravar estas situações? Ou não? Diferiu um pouco. Por exemplo, na paranoia, a pandemia também foi uma benção. Portanto, há certas patologias que a pandemia acabou por ser uma benção, porque a pessoa
Por exemplo, estou-me a lembrar de um caso que sentia-se muito perseguido, não é? E que, porque saía muito e a partir do momento em que está em casa, está essa resguardado, questão está protegido. cessa, não é? Na esquizofrenia, sim, notou-se que houve uma falta da socialização, porque o esquizofrénico precisa muito de estar com outras pessoas para não estar com ele próprio, não é? Como disse há pouco. E aí houve realmente... Aliás, o esquizofrénico convém ter uma rotina, sabe que vai ao café às X horas, sabe que vai... Porque sabe onde é que vai tentar encontrar pseudo-amigos, não é? Nunca consegue chegar a laços muito grandes, mas essa patologia sofreu... As pessoas com essa patologia sofreram um pouco mais com a pandemia. Que conselhos é que gostaria de deixar às pessoas perante esta doença, a psicose? Sim, no caso das pessoas que sofrem desta doença... Quem sofre e quem lida. Sim, quem sofre, dizer que quem não está a ter ajuda, que a vida pode ganhar outra qualidade, não é? Procurando ajuda, porque pode ser atenuada a doença, e quem lida, que também são situações difíceis, para também procurarem ajuda, porque realmente estes são dos casos que são muito difíceis aos próximos de conseguirem gerir o dia-a-dia com eles. No fundo, há aqui um desgaste não só da relação, mas também de toda esta situação que é difícil de gerir, como dizia, não é? Sim, sim, sem dúvida, sim. Muito obrigada, Dr. João. Obrigado também. Obrigada pelo seu conhecimento e pela sua partilha de conhecimento connosco sobre estas temáticas, que é importante falar delas sempre, não é? Eu é que agradeço a oportunidade também de estar aqui e poder expor e falar sobre estas questões. Obrigada. Obrigado. Se sente que está diferente ou conhece alguém cujo comportamento está alterado, procure ajuda profissional, pois quanto mais cedo for diagnosticada a doença, melhor a recuperação e controle dos sintomas e das crises. Continue a participar neste programa com as suas questões e experiências através do e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Este programa foi patrocinado por Sigmund.